Eu sou o Rui Cristina, tenho 11 anos de experiência no mercado imobiliário e sou consultor imobiliário na Remax Mercado em Faro. Bom dia, Rui Cristina. Antes de mais, obrigado pela tua participação e pelo teu tempo, que sei que é bastante ocupado no nosso podcast de CPCV, Conversas para Criar Valor. Rui, tu já levas muitos anos nesta atividade, muitos anos com uma carreira regular e de sucesso na cidade de Faro e no Algarve. Como é que tem sido e como é que foi desde que entraste neste setor imobiliário? Como é que tu começaste? Conta-me um pouquinho como é que tem sido a tua história. Ok, então olha, bom dia. Já agora obrigado pelo convite para poder participar aqui nesta atividade. Ok. E então, como é que eu comecei? Pronto, isto já foi há uns aninhos, como tu dizes, já vou fazer 11 anos agora no dia 1 de dezembro que estou nesta atividade. Como é que foi isto? Eu tirei engenharia informática e eletrónica, trabalhei nessa área durante diversos anos e um dia estava expatriado a trabalhar em Cabo Verde e saí do escritório onde eu estava, fui a um banco instalar um equipamento e durante esse percurso fui num táxi com vidros escuros. Quando de volto, ia entrar outra vez numa sala com luz artificial para estar atrás de um computador. E pensei assim, pá, daqui a pouco tenho 30 anos, o que é que eu estou aqui a fazer atrás de um computador a minha vida toda? E naquele momento mudou o chip e pensei, bem, tenho que arranjar outra coisa diferente de estar atrás de um computador a vida toda. Pá, sem saber o que é que ia fazer e pensei, bem, vamos ver o que é que vai dar. Volto para Portugal e depois logo se vê. Então voltei para Portugal, não continuei lá. E passado uns tempos de estar em Portugal, ainda fiz uns trabalhos na minha área de formação e depois um dia estou a fazer umas pesquisas na internet e vejo assim, olha, imobiliário. O que é que... Imobiliário, olha, isto parece uma atividade interessante, deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer. Então comecei a fazer a pesquisa, fui ver como é que funcionavam as agências imobiliárias, fui pesquisar um bocadinho sobre da informação que estava disponível, como é que funcionava a Remax, como é que funcionavam outras agências imobiliárias. E no fim de ter feito a minha pesquisa, aquilo não foi imediato. O bichinho apareceu, mas depois já dei ali uns dias a pesquisar. E quando de repente vejo assim, olha, o projeto com o qual me identifico é com a Remax. Bem, vou experimentar. Então pronto, marquei uma entrevista na Remax Mercado e pronto, e fui lá parar até hoje. Olha, tu és um consultor digamos que de passos seguros, de planeamento, de análise. No início, como é que tu conseguiste, como é que enfrentaste, sendo que o mercado naquela altura tu começaste há 10 anos atrás, Sim. era diferente, porque os mercados eles estão sempre a evoluir e estão sempre em constante mudança, mas como é que tu enfrentaste todas estas dificuldades no início, como é que tu superaste? Tínhamos acabado de vir de uma crise do subprime, entramos ali numa zona quase, enfim, um bocado ainda a recuperar do que tínhamos passado. Como é que tudo aconteceu ao início para chegares aqui onde chegaste? É assim, eu acho que o que fez ali sentido foi quando entrei na Remax e como tu dizes, é nós pensarmos as coisas a cada momento. E quando entrei na Remax não foi com o objetivo de ver o que é que isto ia dar, foi entusiasmei-me na altura pela forma como era o mercado imobiliário nessas pesquisas que fiz e depois pensei assim, isto vai ter que dar. E então qual é o objetivo? O objetivo é fazer, como tu dizes, passos seguros. O objetivo não é fazer como às vezes pensam, não, no primeiro ano vou vender 20 casas, ainda não vendi nenhuma, nada disso. Tem, primeiro objetivo, primeiro fazer o primeiro negócio, seja um arrendamento, uma venda, qualquer coisa, e depois, quando fizer o primeiro, tenho que fazer o segundo, e depois tenho que fazer o terceiro, e depois tenho que fazer o quarto. E acontece que, ponto a ponto, o primeiro objetivo era fazer a primeira venda, a segunda venda, a terceira venda, depois um ano depois, e depois já volto atrás, mas um ano depois já era fazer uma venda a cada 2 meses, uma venda a cada mês, uma venda, 2 vendas por mês e pronto, e as coisas foram evoluindo sempre baseadas numa certeza que eu já sabia que no momento em que já fazia uma todos os meses já podia passar para o passo a seguir e depois para o passo a seguir e não era passar de uma para 5. Isso, como em tudo, não posso passar do resto de chão para o quinto andar sem ter os prédios como deve ser. Pronto, aqui em relação à questão que me fizeste de como é que isto foi, pois isto no fundo foi dar-me a conhecer às pessoas todas. Eu fui estar com as pessoas todas que eu conhecia, eu comecei a apostar nas publicidades que na altura existiam,
do que era possível, eram mais publicidades menos digitais e mais físicas. Então, mas tinha que andar no terreno, tinha que chegar ao pé das pessoas, tinha que dizer, olha, sou o Rui Cristina, trabalho no imobiliário, e era um bocadinho por aí, nós darmos a conhecer, não é nós pensarmos que as coisas vêm cá parar, passado mais de uma década de cá estar, tanto eu como outros colegas, se calhar já há muitos negócios que nos vêm parar a nós porque temos um histórico para trás, mas no início tivemos que andar a partir a pedra, como eu costumo dizer, e nas primeiras formações que nos dão da Remax àquela altura, e hoje em dia são muito parecidas, epá, o caminho é aquele, tens de começar a partir pedra para poderes começar a fazer o teu caminho. E mesmo hoje em dia, Rui, não sei se concordas, mesmo com toda a tecnologia que existe para chegar às pessoas e às massas, e ela ajuda-nos bastante. Se antes eram os flyers e tínhamos que fazer e andar de porta em porta, hoje em dia o digital ajuda-nos muito, mas eu ainda acredito muito, porque isto é um negócio de pessoas para pessoas, em que o contacto pessoal com as pessoas, o cara a cara, faz toda a diferença e ajuda-nos aqui a concretizar imensos negócios, imensas angariações. Não sei se concordas que é não abandonar essa parte de toda, apesar de termos a nosso dispor o digital. O contacto pessoal faz muita influência. Eu costumo dizer, eu sou um agente de pessoas, não sou um agente de ter muitas promoções nas redes sociais, poderia fazer mais. Ainda por cima é a minha área de formação, seria mais fácil, é um caminho que não tenho apostado tanto. No entanto, sei que é um caminho a tomar. Nós não podemos, eu costumo dizer, o nosso tempo não dá para todos, nós temos que apostar naquilo que nos faz mais sentido, e eu mais depressa vou estar com uma pessoa frente a frente com essa pessoa e falar com essa pessoa do que muitas vezes ando a fazer outras questões, de estar a fazer uma publicação disto ou daquilo, e aquela meia hora se calhar teria a fazer outra situação, estar com uma pessoa frente, claro, olhos a olhos, a falar com a pessoa, perceber as necessidades da pessoa, perceber porque é que a pessoa quer comprar ou vender uma casa, que isso faz todo o sentido, e nós estarmos com a pessoa faz com que a pessoa também se sinta quem está do outro lado com eles. Porque se nós tratarmos as pessoas um bocadinho como, e agora está muito a mania da inteligência artificial, está muito na moda, as pessoas percebem se o agente está com eles ou se é mais um número ou outra coisa, e acho que aí faz toda a diferença. Olha, e neste teu crescimento pessoal e profissional, onde é que tu consideras aqui, ou como é que tu consideras a importância que a formação tem nisto tudo, para o teu crescimento A formação e desenvolvimento nesta atividade? A formação é muito importante. Eu costumo dizer que todas as formações que eu vou, eu trago sempre qualquer coisa. Mesmo que seja uma formação que tu até repitas, às vezes dita por pessoas diferentes. Ou até imagina que eu fiz uma formação há 9 anos, agora for fazer até dada pela mesma pessoa, eu vou ouvi-la de forma diferente porque tenho mais 9 anos de experiência em cima. Claro. E eu vou aproveitar algo daquela formação que na altura não tinha dado tanto valor. Claro. E podes aplicar em determinados negócios. Posso aplicar, isto é tão simples, nós podemos estar 3 horas numa formação e nessas 3 horas não dizer assim, isto é mais do mesmo. Porque quando tu estás nisto, e como começámos a entrevista a dizer que há mais de 10 anos, há pessoas que estão há muito mais do que isso, mas a ideia é sempre a mesma, tu numa formação tu vais buscar sempre um pormenorzinho, uma coisinha, e em todas elas aproveitas sempre qualquer coisa. No mercado, que seja a forma, não mudei, e nem que seja a forma como tu abordas a situação. Imagina, se calhar chego ao pé de ti e posso-te abordar de uma forma. Se calhar ouvindo daquela formação digo, não, olha, se calhar agora em vez de dizer desta palavra, digo com outra. E vou experimentar. E se calhar ao mudar aquela palavra faz com que a aceitação das pessoas comece também a ser diferente. E às vezes parece uma coisa que não mudaste muito, mas muda realmente. Claro que sim. Olha, e nestes anos, tanto a formação como ao mercado, eles foram evoluindo e foram-se modificando, e acompanhado todas as diferenças que daí advêm. A nível da tecnologia, tu olhando para o princípio quando começaste, hoje em dia, o que ela te permite e o que ela te ajuda, quer num estudo de mercado, que é talvez mais valioso que as pessoas valorizam no nosso trabalho, quer na promoção de um imóvel, de que forma é que tu vês estas diferenças e valorizas a tecnologia no teu trabalho, no dia a dia? Sendo que tu vens dessa área. É assim, para mim, pois eu vou dizer que a evolução destes 10 anos tem feito com que principalmente consiga abreviar os tempos de elaboração das coisas. Um estudo de mercado leva um determinado tempo. Eu não faço estudos baseados no chegar lá, pôr os valores e aí gera um resultado. Eu avalio outros fatores
que eu acho que sejam considerados importantes para os clientes. No entanto, a questão é que com a evolução da tecnologia e com a evolução do próprio sistema interno da Remax, que acho que é uma das grandes mais-valias que nós temos em relação a outras situações no imobiliário, é que nós temos uma base de dados muito grande, e essa base de dados permite-nos nós ter o acesso aos vendidos, que é uma coisa que toda a gente consegue ver o que está em venda, nem que vá a um portal de exportação imobiliário e vai lá pesquisando e tenta ter uma ideia, que é o que o cliente também normalmente tenta fazer em casa, mas depois falta-lhes os dados importantes, aqueles dados dos valores realmente do que é que aconteceu nas transações, não é? Dos valores que estão e que as coisas não, e que as coisas muitas vezes acabam por falhar. E é aí que nos permite a tecnologia nós sermos profissionais na nossa área, não é só mais pragmáticos. e o cliente sentir que está realmente a fazer um bom negócio ao trabalhar connosco, porque ele sabe que aquele valor que está a trabalhar é o valor justo. Mais aproximado. É o valor justo. Claro que sim. Olha, tu já abraçaste este projeto da Remax Mercado há alguns anos, e eu aprecio particularmente, enquanto broker deste grupo, aprecio muito o vosso espírito de amizade, de equipa que existe naquela agência, de entreajuda e de respeito uns pelos outros. Como é que é trabalhar naquela agência, na Remax Mercado em Faro, no dia-a-dia, com os colegas? Eu conheço a realidade de algumas do que vês de fora, não é? Mas vendo a nossa por dentro, eu vou dizer que deve ser dos sítios mais incríveis dentro da própria Remax para se trabalhar, porque nós começámos, éramos cerca de 20, neste momento somos um bocadinho mais. Algumas pessoas mudaram, mas o espírito manteve-se sempre o mesmo, porque eu acho que acima de tudo nós temos uma coisa que é respeitamos muito o trabalho uns dos outros, e com o respeito ao longo dos anos vai-se criando as amizades, as brincadeiras, a camaradagem. Ou seja, nós quando entra na agência, imagina que nós temos a loja do cidadão ao lado da agência, e imaginando que eu, se calhar, de manhã passo pela agência só para ir tirar uma fotocópia. E é um ambiente em que eu, para ir tirar a fotocópia, tenho logo um sorriso do coordenador à entrada, a cumprimentar com uma atenção que faz logo a pessoa faz logo a diferença. Depois a fotocopiadora fica à meio da agência, mas não parece que não fica, uma pessoa não se sente bem de sequer chegar à impressora sem ir falar aos colegas que estão lá ao fundo, porque depois no meio disso até sai logo uma outra conversa, e é um ambiente em que nós nos sentimos em casa, que acho que é essa que faz a diferença, porque não é aquele ambiente pesado de competição que muitas vezes vê, porque o mercado, nós estamos todos a trabalhar num mercado que é o mesmo, são as mesmas zonas, são tudo, Claro. mas se nós respeitarmos que o colega chegou primeiro e que então já não é a minha vez de entrar para passar à frente do colega, foi ganho o respeito. O colega depois vai fazer o mesmo em retorno, e acontece com isto que nós nos respeitamos e depois tentamos nos ajudar uns aos outros. Quando sabemos que um colega tem um comprador com uma determinada necessidade, nós tentamos, olha, eu vou ter isto para entrar, tenta ver se encaixa no teu plano, e isso aí, o que acontece é, este bom ambiente faz que também com que os resultados da agência tenham subido bastante nos últimos anos. Porquê? Porque somos uma equipa a querer ajudar os outros e não cada um a funcionar por si próprio. Porque é natural e normal que depois todas as pessoas, o Rui Cristina não é o mesmo hoje que era o Rui Cristina de há 10 anos, até porque este ano foi um ano mágico, tornaste pai, ainda bem. Mas, exatamente, é natural que as pessoas, a nível da sua maturidade, elas vão crescendo enquanto seres humanos, mas a essência do espírito de equipa, da entreajuda, ela está lá Continua mesmo. desde sempre. Que tipo de clientes é que tu trabalhas mais no teu dia-a-dia? Mais investidores? Mais primeira habitação? Um pouco de tudo? É assim, o tipo de cliente funciona um bocadinho, um pouco de tudo, como tu disseste. No entanto, pois isto nós temos fases do mercado. Nós temos as pessoas que, por exemplo, agora com aquele apoio do Estado aos jovens, tivemos um pouco mais jovens do que tínhamos no ano anterior, porque as pessoas não conseguiam comprar da mesma forma. O ano anterior abriram a parte dos jovens não pagarem impostos ao Estado até um determinado valor, mas depois precisavam dos 10% de financiamento. Este ano o Estado deu essa ajuda pública que faz com que as pessoas tenham os 10%, portanto tivemos aqui um pouco mais de jovens a comprar. No entanto, depois acaba por sempre ter um bocadinho público, porque há sempre alguém que se casa e precisa de uma casa, há sempre quem se divorcia, há sempre alguém que recebe uma herança e aquele imóvel não faz sentido, então coloca para venda para também ficarem com algum fundo de maneio das famílias ou para poder fazer outros investimentos.
Temos um investidor pequenino que compra um apartamento hoje para remodelar e vender a seguir. Temos um investidor maior que compra várias unidades e depois, às vezes, para rentabilizar ou para também colocar no mercado mais tarde. Depois funciona um bocadinho, é um bocadinho conforme o que o mercado também vai mudando. Mas, no entanto, como Faro é um mercado que trabalha mais a primeira habitação, nós não temos aquele mercado como noutras cidades do Algarve, em que as pessoas vão para comprar uma casa de praia. Em Faro, se comprarem uma casa de praia, não é tanto esse o sentido. Portanto, nós acabamos por ter as casas rodam menos por exemplo, eu tenho ideia que noutros sítios do Algarve as casas a cada 3, 4, 5 anos são capazes de mudar de dono, em Faro mantém-se durante muito mais anos porque normalmente é mais para famílias. E Faro até tem uma dinâmica muito própria, pelo facto de ter as duas universidades, os hospitais, o aeroporto, traz ali uma dinâmica à cidade da tal primeira habitação, mas também do tal investimento para depois alugar, tipologias maiores e tudo mais. Olha, Rui, neste momento, a nível dos clientes, tu sentes que são mais, os clientes com que tu trabalhas, mais estrangeiros, mais portugueses, até porque Portugal está aqui muito na moda. Como é que é o teu perfil de clientes que tu trabalhas? É assim, o perfil de clientes também acho que tem um pouco a ver com o mercado que nós trabalhamos. E acontece que o mercado de Faro é um mercado mais residencial. É um mercado que trabalha também, como há pouco falámos, do investimento de quem compra para rentabilizar ou uma situação do género. E aí nós não temos tanto o público estrangeiro a comprar. Temos tido sim uma alteração a nível do número de pessoas que aparecem estrangeiras para comprar, também porque, como disseste, Portugal está em moda e lá depois acaba por apanhar um bocadinho todas as zonas, e Faro, ao ter a valência, por exemplo, do aeroporto, acaba por ser uma situação muito agradável para alguém que queira ter a ligação por outros sítios, porque facilmente consegue estar em Faro. O aeroporto de Faro tem uma vantagem que é fica a 5 minutos da cidade. Nós em qualquer cidade em Portugal ou na Europa ou no mundo fica a 20, 30, 40, a pessoa leva uma. Ali não é, a pessoa até se pode dar ao luxo de apanhar um Uber por meia dúzia de tostões e a menos nada está em casa. E isso aí faz com que realmente tenhamos essa mais-valia. No entanto, continua a ser a maior parte os clientes portugueses, porque como é um mercado habitacional, acaba por ser um mercado de quem quer investir para ganhar a rentabilidade através do arrendamento, ou então para quem compra por causa dessas valências. Nós temos o hospital, o aeroporto e temos a universidade. Há sempre quem precisa de viver, portanto, o mercado tem que funcionar um bocadinho nesse sentido. Tu nestes anos todos que já levas de carreira, tu começaste como um agente puro, como a esmagadora maioria começa, depois, fruto muito do teu trabalho e da tua ambição, e de olhares para o futuro até tornaste um agente, um top producer e um agente puro, e depois, a par disso, entendeste também deverias ter e bem para um top producer chega a um patamar que precisa de ajuda, ok? Para continuar a crescer na sua faturação e no seu trabalho, e acabaste por ter uma assistente, uma administrativa. Qual é o papel e a importância que ela tem no teu dia-a-dia, no teu trabalho e na ajuda que te dá, não só a fechar negócios, como a crescer? Então é assim, nós quando entrei no imobiliário eu pensei sempre que em atingir determinadas metas dentro da Remax. Aliás, quando nós quando nós entramos numa empresa, nós temos que ver o que é que podemos alcançar e até o que podemos ir e o que é que podemos fazer até lá e como é que as coisas podem processar. E há um momento do meu caminho em que eu via-me agarrado ao computador, ou seja, trabalhava durante o dia. E isto depois eu também costumo dizer uma coisa que é a velocidade pela qual nós atingimos às vezes as coisas também tem a ver com o esforço que nós colocamos nelas. Claro. Eu trabalhava nas formações, dizem se trabalhar X horas consegues X objetivos, então vamos fazer essas X horas umas quantas vezes. Então eu chegava a trabalhar 12, 13, 14 horas no início. E o que é que acontece? Acabava por de manhã, das 9 da manhã até às 6, 7, 8, 9 andar de volta daquilo que era o terreno, e depois comia e depois à noite era agarrado ao computador a tentar pôr as coisas do dia, a tentar organizar as coisas. Fiz isso durante mais de um ano, e há um dia que eu digo, não, eu tenho que arranjar alguém que me ajude, porque isto está-se a tornar incomportável eu estar o dia todo no terreno, estar 2 ou 3 horas à noite ou o que desse, até onde aguentava, às vezes era até já quase não aguentar mais,
e no dia de manhã estava outra vez na luta logo de manhã. E então há um dia em que penso, não, tenho que colocar realmente alguém para que esse tempo seja também distribuído para que outra pessoa me possa ajudar a fazer essa atividade e libertar-me também para eu poder continuar a fazer as tarefas de continuar a crescer. Inicialmente a ideia foi ter mais um pouco de qualidade de vida a nível de tempo. E depois as coisas foram surgindo de forma natural, foram sendo adaptadas certas tarefas à minha assistente, que é a Ana, foram dadas certas tarefas que foram fazendo sentido serem da Ana, deixarem de ser da minha parte do trabalho, e pronto, e ao longo de mais de metade deste percurso, a Ana já faz parte Da tua vida, exatamente. dessa parte O teu percurso profissional. profissional. Pronto. E o quanto é importante também no papel, neste caso, da Ana e de tu, enquanto team leader, do follow-up, do feedback que se dá a um cliente que sozinho é difícil, para um top producer que deve ter uma carteira, supostamente, de dezenas, de centenas de clientes, o papel de dar resposta aos clientes, tempadamente. É como tu dizes, é um trabalho de equipa, ou seja, há momentos em que nós temos que aprender e fazer certas situações do acompanhamento ao cliente têm de ser feitas ou por um ou por outro. Já temos de saber dividir as coisas, porque não é possível, é humanamente impossível conseguir-se ter o acompanhamento para continuarmos a manter a qualidade de serviço que já habituámos o cliente. Temos que conseguir também que as coisas fluam de forma natural e em equipa. Olha, tu és um consultor que valoriza os meios de promoção, de marketing. Tu tens alguma estratégia diferenciadora que te permita chegar a mais clientes novos, a um público diferente, novo, para acrescentar valor aos teus negócios? É assim, acho O teu posicionamento nos meios digitais, na rua? É assim, eu já, como eu disse, deveria de apostar mais nos digitais, não... o tempo não dá para tudo, como às vezes temos que alocar ali determinado tempo da nossa vida para fazermos algumas coisas, e eu normalmente sou um agente mais de estar cara a cara, como eu disse, se tiver a oportunidade de estar com um cliente, não vou estar a não vou estar a despender esse tempo noutro género de atividade. Pronto, é assim, todas as atividades funcionam. Se nós estivermos a fazer flyers, se nós estivermos a fazer uma atividade na internet, seja ela no Facebook, no Instagram ou numa outra rede social qualquer que seja a atividade, andar pendurado num autocarro, muito importante, as placas nas varandas das casas, o que nós estamos a vender dos apartamentos, isso tudo acaba por ir sempre deixando a nossa imagem perante o cliente. Ou seja, convém que nós estejamos um bocadinho, não só nos focarmos numa coisa, mas também estarmos um bocadinho dispersos um pouco por todas, para que os clientes saibam que nós estamos lá. Claro que sim. Mas és da opinião, e tu tocaste nesse aspecto, que eu acho que hoje em dia os novos consultores, ou uma grande parte dos consultores, estão a apostar efetivamente muito no digital, e bem, porque o digital permite chegar com o mesmo investimento ou menor a um número muito maior de pessoas. No entanto, é como tu disseste, eu não troco por nada o estar cara a cara com um cliente, o criar empatia, ou ele conhecer-me por um meio digital, e bem, porque é algo que este é um negócio de pessoas para pessoas, e não há nada como falar pessoalmente com a pessoa. Desculpa só dizer isto é a minha opinião, mas quando nós dizemos, será que o futuro da tecnologia vai influenciar o imobiliário? Vai, influencia-nos, como nós há pouco dissemos, é nós usarmos as ferramentas em benefício dos clientes e do nosso trabalho. No entanto, o cliente tem que ser compreendido e as tecnologias não compreendem a necessidade da pessoa. Ok? As tecnologias são boas a fazer contas. Eu posso pôr lá quanto é que é um valor de IMT. Hoje em dia chega-se ali, tem-se um local onde se mete o valor da compra e aquilo dá-me o IMT e o imposto de selo que o cliente vai pagar. Ajuda muito. Ainda sou do tempo em que se tinha uma fórmula matemática e se tinha que estar a fazer a conta à mão. Mas compreender porque é que o cliente está a vender aquela casa e a comprar outra, se é uma boa troca, se não é, isso tem que ser cara a cara. E isso a tecnologia nunca vai fazer essa nossa substituição. Claro que sim, e esta nossa abordagem, tu és talvez o maior consultor com melhores resultados na cidade de Faro e na rede Remax em Faro, e muito desta nossa conversa, o resultado é que os resultados só por si
eles próprios catapultam-te para um patamar superior. Sim. Aqui o digital é mais um complemento para que a imagem deste top producer, deste número um, deste Rui Cristina, eventualmente chega a mais pessoas. Olha, hum, qual a importância que tu consideras que os nossos departamentos de crédito, processual, de marketing, que têm no teu dia a dia, no teu trabalho? Que importância é que tu achas que eles te ajudam? É assim, eu acho que é de uma importância muito grande. Como nós falámos, a questão de estar nisto há algum tempo é que já passámos por algumas realidades. E eu, quando entrei no mercado imobiliário, nós pertencíamos a uma agência pequena, individual, e não tínhamos este apoio destes departamentos. E no dia em que nos disseram e que veio com o Covid, foi uma coincidência que aconteceu, foi no dia em que nos vieram apresentar a entrada no novo projeto do Expo Group da Remax. O que é que acontece? E da junção aqui à Sun em Portimão, o que é que acontece? Nós passámos de uma agência em que éramos 20 pessoas, 20 e tal pessoas, para uma agência de repente com mais de 1000 pessoas dentro do mesmo grupo. A grande diferença dos grupos, na fase principalmente do Covid, foi que tínhamos formação sempre, enquanto de outra forma não a teríamos, porque podia ser facultada por esta forma. Agora, em relação aos departamentos, claro que aquilo que nós já fazíamos, por exemplo, na altura nós podíamos fazer o que hoje quase se faz os intermediários de crédito, que era o acompanhamento do cliente aos bancos e às coisas. Uma pessoa tinha que ir a um banco, tinha que ir a outro com um cliente, tinha que ir a outro, ou falar com uma pessoa para o cliente ir lá e tudo. De repente, quando as coisas começam a ser centralizadas, quando começam-nos a dar a possibilidade de nós termos disponibilidade para nos focarmos realmente naquilo que é o nosso trabalho. Eu agora tenho um cliente que necessita da ajuda de um crédito numa casa. É passado para o departamento de crédito, em que nós temos pessoas super competentes que pegam no processo, enviam para os bancos, ajudam os clientes, respondem aos clientes quando os clientes têm dúvidas, seja por e-mail, por telefone, estão disponíveis. E o cliente sabe que, quando tem falado do crédito, tem aquelas pessoas. Quando tem que falar da casa, tem que falar com o Rui Cristina. Quando tem que precisa de uma situação qualquer imaginando nós precisamos de uma ajuda com o departamento jurídico. A facilidade que nós temos com o departamento jurídico neste momento, e desde que ele foi informatizar para a nova plataforma, nós termos advogados que estão espalhados pelo país todo, disponíveis para nos responder, nós conseguimos dar respostas em tempos que os clientes ficam boquiabertos com a velocidade com que nós ajudamos. Seria impossível nós termos um advogado a trabalhar para nós, como muitos sítios têm, ou a trabalhar para nós, ou a trabalhar sobre um contrato de uma avessa, uma coisa qualquer. Não tem nada a ver. Aqui nós temos uma equipa de quase 10 pessoas a trabalhar para nós. Somos muitos, sim, mas as pessoas respondem e as coisas são feitas de forma rápida. Um cliente ter uma questão e nós respondermos em minutos, qualquer coisa, uau. E esta questão dos departamentos faz todo o sentido. Nós temos as coisas, cada coisa no seu sítio. Olha, tu nestes anos todos, e muito fruto do teu querer, da tua ambição e dos teus resultados, obviamente, que é o corolário do teu trabalho, tu já foste premiado imensas vezes, já tiveste todos os prémios, desde o Estrela, a Presidente, 100%, Gold, Balão de Diamante, mas de certeza que há um que te marca a tua carreira e que tem uma sensação especial no dia em que tu conquistaste o Hall of Fame. Como é que tu sentiste? Qual foi a tua motivação, o reconhecimento, o teu olhar para trás, chegar até um patamar de excelência, que não são muitos os consultores que chegam? Como é que tu vês toda esta carreira, todos estes prémios, tudo isto tens conquistado a tua vida? Sabes que isto ainda é daquelas coisas que quase que ainda volta a arrepiar o sentir aquilo, porque quando entrei na Remax, foi, como eu disse, vi passo a passo aquilo que tinha que ser feito, e uma das coisas que eu pensei foi, quando for receber o Hall of Fame, eu quero ir buscá-lo aos Estados Unidos, que é onde é a sede da empresa. Mas isto é daquelas coisas que aqui entra em dezembro de 2014, sonha isto, mas ninguém é farto, ninguém ganho. E no Algarve, nem sei se naquela altura, há 10 anos atrás, se alguém o tinha ganho, ou se nenhum ganho, era mesmo muito poucas as pessoas. Sim. E eu pensar assim, não, quando o ganhar eu quero ir buscá-lo aos Estados Unidos. E quando tu
passado 7 anos e pouco da minha carreira, porque isto é um prémio que muitas vezes leva muito mais do que isso, eu sozinho, como agente de terreno, conseguir, ao fim de 7 anos e meio, levantar este prémio, olhar para todos aqueles momentos que perdi com as pessoas que gosto, a fazer aquilo que gosto para ajudar outras pessoas, quando tu olhas para esses momentos e pensares todo o esforço que eu fiz está a ser representado neste momento e eu vou buscar algo que tinha sonhado e que neste momento está a representar tanto, que é olhar para aqueles anos todos que tu deixaste para trás e teres aquilo a ser reconhecido naquele momento. É tão incrível. É tu fazeres um voltar atrás no tempo e sentires que quando estavas cansado e não paraste e que quando era para estares com os teus e dizias que não ias estar com eles porque tinhas de estar com o cliente em determinado sítio, de receberes aquilo é uma sensação, que é mesmo incrível. Claro que sim. Olha, no meio deste percurso todo, destes anos todos de dedicação nesta atividade, com certeza tu passaste por muitas histórias, muitos finais felizes, às vezes finais fora da caixa. Queres partilhar connosco alguma situação de angariação, ou de escritura, ou de fecho de negócio, ou de assinatura de CPCB, que tenha sido de alguma forma, que tenha tido um final feliz, mas que tenha sido de alguma forma um pouquinho fora da caixa, porque há sempre histórias ao longo da nossa carreira? Boa. Essa é uma boa pergunta, porque há tantas coisas e uma pessoa sente um bocadinho. Marcou? Sim, mas sentimos um bocadinho às vezes na ingratidão de escolher uma e não escolher outra. Pois. Sei lá, vou dizer que eu costumo dizer que este é o nosso trabalho, nós estamos aqui e eu vejo isto numa forma de ajudar os clientes, é uma forma de proporcionar às pessoas que elas consigam realizar algo que se propuseram de vender ou de comprar e conseguirem ser bem acompanhados, e que se eu estivesse no lugar delas gostaria de ser acompanhado da mesma forma, como se eu for se eu for fazer um outro serviço ou pedir um outro serviço do que quer que seja. Por exemplo, se for comprar um carro, se for comprar uma televisão, se for comprar algo que sei que aquela pessoa está ali para me ajudar e para fazer o melhor para mim. E uma experiência E uma experiência. E eu vou dizer uma coisa que, por exemplo, me recordo que me marcou. Vou aqui dizer porque esta tem várias situações. Foi um negócio que eu fiz que isto depois tem coisas engraçadas, que é, tive uma casa em venda numa altura que era difícil do mercado e a casa estava em venda por 82 mil euros, um T3, e então e a casa esteve em venda durante alguns 3 ou 4 meses e todas as semanas tínhamos duas visitas, pelo menos. E o cliente dizia-me assim: "Oh Rui, eu não posso baixar mais porque eu tenho que vender esta para comprar uma outra mais pequenina e pagar umas dívidas que eu tenho." E eu dizia: "Ok." E passou um mês, passou um mês e meio e o cliente dizia-me assim: "Rui, mas epá, não sei se eu conseguisse arranjar mais alguma coisa de dinheiro, baixava-se o preço para se vender já e para eu ficar." E eu digo assim: "Calma, consegue aguentar mais algum tempo?" Consigo, mas já estou a ficar aqui apertada. E digo: "Mas olha, vamos fazer, nós estamos a ter 2 visitas todas as semanas no mínimo, portanto isto algum dia vai aparecer alguma situação." E então realmente essa situação apareceu. O que é que foi? O vizinho ao lado, mesmo da porta, passado para aí uns 3 meses, veio-me contactar porque estava numa casa arrendada. E nessa casa que estava arrendada, estava a morar com outras pessoas e tinha uma pequenina, uma bebé. E então estar numa casa arrendada com a filha recém-nascida, aquilo estava a ser incomportável para eles. Então pediram ajuda. Acontece que na altura eles tinham vindo do estrangeiro e não tinham dado visto de residência permanente. E então aquilo foi uma luta enorme conseguirmos um banco que aprovasse aquilo. Passado aí mais um mês e qualquer coisa, conseguimos fazer essa aprovação e conseguimos realmente fazer essa venda. O que é que acontece? Durante essa aprovação, aquilo levou ali algum tempo por causa dessa situação da nacionalidade deles. Acontece que essa cliente que ia vender a casa ia comprar uma outra. Mas que esses clientes que estavam a vender ela iam comprar uma outra. E então no fim enquanto aquele crédito estava ali para ser aprovado, nós tínhamos uma compra, uma venda, uma compra e melhor dizendo, tínhamos uma venda, uma compra, uma venda, uma compra e ainda uma outra compra de outros clientes, e que se o primeiro falhasse,
qual foi o peso nos dias antes? O peso nos dias antes era, se falha o primeiro, a vida de 3 famílias, Está em jogo. 4, no fim, até o outro que ia vender ao último casal, a vida destas famílias todas pode estar aqui em risco de acontecer alguma coisa. De responsabilidade tua. É aí que eu digo, é que esta responsabilidade tirou muitas horas de dormir, tirou muitos caminhos que tentei arranjar para resolver as coisas, para conseguirmos fazer as coisas, e que no momento em que se conseguiu fazer, olha-se para trás e parece que aquilo não foi tão difícil assim, mas foi muito difícil e foi uma aprendizagem gigante. Como foi um processo dificílimo, ganhou-se amizade com todos os envolvidos no processo. No final de contas. E no final de contas conseguimos fazer aquilo e a vida de várias famílias foi toda resolvida. É uma responsabilidade enorme, é uma responsabilidade de não poder naquele momento, de forma alguma, eu não podia deixar que aquilo não acontecesse. Tinha que acontecer. Ou seja, o pensar pode falhar nunca podia ter acontecido. E conseguiu-se. Qual foi a cereja no ponto do bolo disto tudo? As pessoas ficaram com a casa, a senhora que vendeu comprou outra, os outros que venderam compraram outra e os que venderam continuaram a vida deles lá por o caminho, foram com os colegas, fizeram o caminho deles. Passado 3, 4 meses, vou na rua com a minha mãe e passa a esposa desse casal. E eu ia ao lado com a minha mãe, apresentei a minha mãe e ela diz-me assim, olha, foi graças ao seu filho que nós hoje temos uma casa. Exatamente. Ou seja, nesse dia, não sei se fiz algum negócio, se não fiz, mas aquela frase dita Faz toda a diferença. a uma das pessoas mais importantes da minha vida, ganhei o dia. Ganhei o dia, foi o prémio. Ou seja, toda aquela luta, aquelas horas de dormir, aquilo tudo, naquele dia foi tudo. E a tua mãe perceber, ela já sabe, pronto, mas sabia que o filho é importante na vida de muita gente. E estas pessoas que passaram pela tua vida, esta história com um final feliz e uma história fantástica, ainda hoje tens relação com estas pessoas, o que é importante, porque isso no final de contas é todo um semear que ao longo dos anos um consultor imobiliário, nós costumamos dizer que são clientes para a vida, porque hoje compram, amanhã vendem, os filhos compram, a família, as referências e tudo o que advém aí. Ainda não foi há coisa de uma semana, estive com uma das pessoas envolvidas nesses negócios de compra e venda dos imóveis, e o filho na altura era recém-nascido. Hoje tem 9 anos. Yeah. e então foi engraçado de ver alguém que na altura estava num berço, ou quando começámos o processo, hoje tem 9 anos, é quase o tamanho da mãe, é muito giro. Olha, tu pegando um pouquinho no teu exemplo, que nós, enquanto colegas, brokers que somos desta atividade, e damos os exemplos dos top producers, porque quer se queira, quer não, e não só, e dos consultores em geral, que pegamos muito dos top producers, como exemplo para atrair novos consultores para as nossas agências. Que conselhos é que tu darias, ou que tu dás às pessoas que nos tens ajudado a crescer, tens referenciado a vossa agência Remax Mercado para virem para cá trabalhar? Que conselhos é que tu darias face ao mercado e imobiliário que temos, face à carreira, que não é fácil esta atividade, mas é uma atividade altamente compensatória, mas que conselhos é que darias às pessoas que vêm para cá e começam agora de novo, como tu começaste há 10 anos atrás? O mercado é diferente, obviamente. É assim, o mercado é diferente e ao mesmo tempo não é, porque mais uma vez volto a tocar no mesmo ponto, isto é um mercado de pessoas para pessoas. E o que eu diria aos colegas que entram é que quando vierem venham com sempre uma ideia de serem corretos naquilo que fazem. Nós por vezes temos de dizer ao cliente o que o cliente não quer ouvir. No mercado, quando eu entrei, o cliente tinha comprado por 100 e ia dizer que a casa valia 70. Hoje em dia, para um colega que entra, é muito mais fácil essa abordagem, porque o cliente comprou por 100 e ele vai dizer que o cliente pode vender por 200. Exato. Portanto, só aí já o cliente vai contente. Quando eu entrei, o cliente ia zangado. Entre aspas, logo na primeira abordagem ficava desgostoso. Mas tínhamos que mostrar a realidade. Mas nós temos que dizer a realidade ao cliente. E se a realidade tiver que ser para o cliente também às vezes que é melhor não fazer aquele negócio e ficar quieto, também temos que o dizer. Nós temos que pensar acima de tudo que nós estamos ali para ajudar aquela pessoa, não é para nos ajudarmos a nós próprios. Isso depois vem pelo acontecimento das coisas. Mas se a pessoa perceber que nós estamos ali para fazer o caminho melhor para ela, a pessoa vai compreender às vezes não dizermos aquilo que gostam. Se dissermos o que gostam, melhor. Honesto, mas temos que ser sempre honestos.
E depois é olhar para os colegas, para o que os colegas fazem e seguirem os bons exemplos dos colegas que fazem bem e não seguir os exemplos de quem às vezes pode estar a fazer alguma coisa menos bem. Todos nós erramos, vamos melhorando ao longo do tempo, é uma capacidade que todos temos, felizmente, de se um dia fizermos uma coisa menos bem, poder melhorá-la no outro dia, mas se nós tivermos essa oportunidade, porque estamos numa agência grande, estamos num grupo grande, nós temos logo muitos exemplos que podemos olhar, nós também podemos logo ver como é que os colegas se comportam, como é que é a abordagem perante o mercado, perante os colegas, perante os clientes, e também não, e só assim, só de observar nós podemos evitar algumas dores que podemos apanhar no nosso caminho ao longo dos anos. No início, quando entrei, também fui olhar o que é que os colegas estavam a fazer e a forma como eles falavam, e em especial os bons, mas também os que estavam também a fazer as coisas menos bem para ver. Olha, ele não está a fazer, eu não estou, acho que aquela maneira não é boa, então não vou repeti-la, não vou adaptá-la à minha forma de ser, à minha forma de estar. E acho que as pessoas têm que, acima de tudo, ser sinceros com os clientes, serem corretos, porque a nossa atividade, uma coisa que me disseram, e é verdade, isto não é um sprint. Isto é uma maratona. E a questão que está aqui é nós, ao falarmos com o imobiliário, é uma situação destas, como tu disseste. Nós hoje temos, passado 10 anos, tem clientes a voltarem, que já tinham comprado e que agora a família cresceu, querem comprar outra vez e vender a anterior. Há 10 anos não tinha isto. E quem entra não vai ter, mas vai ter mais tarde. Claro. O que lá temos é que passar, porque o cliente se sentir que nós somos corretos, vai voltar. E vai aconselhar-se. Pegando muito no final da tua observação, que é como é que tu vês este mercado, sendo que tu já passaste por etapas e por mercados ao longo destes 10 para 11 anos de carreira, com algumas diferenças. O mercado tem acompanhado algumas mudanças, ainda agora falamos na introdução da garantia do Estado e outras que foram sendo introduzidas ao longo destes anos. Como é que tu vês o futuro deste mercado no país, na nossa região do Algarve e em particular na cidade de Faro? É assim, o mercado, nós por norma não vale a pena criarmos perspectivas de ser daqui a... de repente o mercado se alterar de uma forma que de um dia para o outro. É já o mercado imobiliário vai-se alterando. Neste momento o que está aqui a fazer sentido é que o mercado se vá mantendo nesta nuance de cada vez há menos casas, continua a haver mais compradores e enquanto isto assim se mantiver, o que nós vamos ter é preços mais altos. Claro. Por sua vez, os bancos também vão acompanhando com as avaliações, também fazem com que os valores também não possam baixar e vai continuar mais um tempo nesta vertente. Se daqui a isto, pelo menos durante o próximo ano, 2027, 2028, 2029, não sei como é que essa situação se vai manter, porque para já o que acontece é que nós não sabemos o que é que poderá mudar a nível de leis, se o Estado acaba com esta garantia pública ou não, se acabar com esta garantia pública na forma que ela está, se faz alguma alteração ou se faz para melhor ou para pior a nível do comprador. Imóveis novos no mercado vai levar tempo, é uma coisa que não é de um dia para o outro, portanto não podemos dizer que agora de repente vão existir construções suficientes para abater a lacuna que existe de casas. Sim. Não há, e pronto, e depois também estamos dependendo do que é que acontece nos mercados internacionais a nível de muitas coisas, sendo que se em algumas zonas do país nós podemos ser mais afetados pelo mercado estrangeiro, em Faro não me parece que isso vai acontecer. Não aconteceu no passado quando houve a outra crise. E também não me parece que vai acontecer desta vez, porque, até vou dar um exemplo, quando houve a crise do Covid com o alojamento local, em muitos sítios as pessoas passaram mal. Claro. Em Faro adaptaram-se arrendando aos estudantes e aos enfermeiros e aos médicos e mercados e tiveram uma mais-valia diferente, mas o mercado continua a funcionar e continuo a achar que é uma boa aposta, uma boa oportunidade do mercado. Olha, Rui, num ápice, esta nossa boa conversa chegou ao fim. Eu agradeço-te imenso, porque sei que o teu tempo é muito contado, face ao volume de negócio que tu tens e ao volume de reuniões diárias que tens, e portanto muito obrigado por teres participado neste podcast. Desejo-te o melhor para o teu trabalho e uma excelente reta final de 2025 para fechares o ano da melhor maneira. Obrigado, André. E mais uma vez teres premiado. E obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, feito. O que eu mais gosto no meu trabalho é ajudar os clientes a conseguirem atingir os objetivos pelos quais me contactam, seja comprar, vender ou outro objetivo qualquer. No meu trabalho o que eu gosto menos é a parte das burocracias, da papelada, mas que tem que ser feita. O Rui Cristina fora do trabalho gosta de estar com a filha, com a mulher, com a família, com os amigos. Gosto de praticar desporto, gosto de praia
o meu conselho para quem vai começar uma carreira no imobiliário é serem honestos e corretos com os clientes, sempre. Quero agradecer a todas as pessoas que se têm cruzado na minha carreira ao longo destes anos e que têm confiado em mim.